Olá, eu sou a professora Naone e nesse vídeo nós vamos continuar discutindo questões pertinentes à competência material da Justiça do Trabalho. Nós já tivemos uma aula a respeito desse tema. Se você chegou nesse vídeo, a aula 2, eu recomendo a você que primeiro assista a aula de número 1, no qual nós iniciamos o estudo do artigo 114 da Constituição. Nós já estudamos o inciso 1, 2 e o inciso de número 3. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou linkado aqui nos cards para você a aula de número 1 para que você possa assistir primeiro e depois nós possamos continuar nesse vídeo a discussão temática pertinente à competência material da Justiça do Trabalho. Vamos juntos? Agora nós vamos analisar o inciso de número 4 do artigo 114 da Constituição Federal. Esse inciso ele vai dispor o seguinte: os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista. Então, vai competir a Justiça do Trabalho processar e julgar mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, que são os chamados remédios constitucionais, né? Quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista. Quando nós tratamos acerca desses remédios constitucionais, nós temos que nos lembrar de algumas questões que são importantes. Quando nós falamos, por exemplo, do mandado de segurança, nós estamos objetivando tutelar um direito líquido e certo. Quando nós falamos acerca do habeas corpus, nós estamos buscando a tutela, né, do direito de vir e ir, do direito à liberdade. E quando nós falamos acerca do habeas data, nós estamos falando acerca de um remédio constitucional que trabalha com a ideia, né, de um acesso à informação. Pontos importantes que nós temos que discutir neste tópico aqui da nossa aula. Quando, por exemplo, o ato de um julgador do trabalho, né, envolver uma prisão ilegal, por exemplo, a prisão do depositário infiel, qual remédio que seria utilizado? O habeas corpus. Aonde a demanda seria ajuizada? Na própria Justiça do Trabalho. Ah, professora, não é mais possível a prisão civil do depositário fiel. Sim, nós sabemos, em razão da supralegalidade, né, do Pacto São José da Costa Rica. No entanto, se isso vier a acontecer, o remédio constitucional a ser adotado seria o habeas corpus e a ação seria ajuizada perante a Justiça do Trabalho, ok? Informações importantes. Quando nós falamos acerca da utilização do habeas corpus, nós sempre lembramos de matéria afeta à questão criminal. O STF, por meio da ADI 3684, entendeu, né, que a Justiça do Trabalho não tem competência para poder analisar a matéria criminal. Então, quando se tratar de crime, a matéria não será julgada perante a Justiça do Trabalho. Crime envolvendo trabalho escravo. Essa questão não será processada mediante a Justiça do Trabalho, mas sim perante a Justiça Comum. Esse é o entendimento da ADI 3684. Outro ponto importante, a súmula 165 do STJ estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Então, se houver crime de falso testemunho durante o processo trabalhista, né, a competência para apreciação desse delito não será da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum. Então, é importante a ADI 3684, que excluiu da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de matéria de competência criminal, e também a análise da súmula 165 do STJ, que estabelece que caberá à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no âmbito de um processo trabalhista. Vamos continuar analisando então o artigo 114, agora nós faremos a análise do inciso de número 5. Então, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1-O da Constituição Federal. Aqui, para a gente poder entender melhor como é que funciona, né, esses conflitos entre órgãos que têm jurisdição trabalhista, é importante nós fazermos um pequeno esqueminha para a gente poder entender de quem seria a competência para apreciar esses conflitos. Vamos lá. Primeiro tipo de conflito que poderia
existir, né, no âmbito que a Justiça do Trabalho poderia ser convocada para selecionar seria o seguinte: um conflito entre uma vara do trabalho e outra vara do trabalho. Nesse caso em específico, quando uma vara do trabalho entra em conflito com outra vara do trabalho, nós teremos que analisar se essas varas do trabalho são da mesma região ou não. Então vamos imaginar o seguinte, pessoal: se uma vara do trabalho entra em conflito, né, com outra vara do trabalho, o que eu vou ter que analisar? Elas pertencem ou não ao TRT da mesma região? Então vamos citar um exemplo aqui. Imagine que a vara do trabalho de Divinópolis entre em conflito de competência, né, com a vara do trabalho lá de Pará de Minas. E nós tenhamos que decidir qual é o juízo competente para apreciar essa questão. Quem vai analisar, quem vai apreciar essa questão, por serem varas do trabalho da mesma região, ou seja, a vara do trabalho de Divinópolis e a vara do trabalho de Pará de Minas, pertencem as duas ao TRT3, que é o TRT afeto a essas varas do trabalho, será o próprio TRT3 que irá analisar essa questão. Então, primeira regrinha: vara do trabalho entrou em conflito com outra vara do trabalho, se forem da mesma região, o próprio TRT daquela região aprecia a questão. Agora, a vara do trabalho de Divinópolis entrou em um conflito de competência com uma vara do trabalho lá de São Paulo, que, vamos imaginar que é São Paulo capital, pertence ao TRT2. Nesse caso aqui, são dois TRTs diferentes. Divinópolis pertence ao TRT3, vara do trabalho de São Paulo pertence ao TRT2. Como são TRTs diferentes, a questão não pode ser apreciada por nenhum deles. Nós teríamos que remeter a um órgão de jurisdição superior. A questão, então, seria apreciada pelo TST. Então, vamos de novo. Vara do trabalho entrou em conflito com outra vara do trabalho. As duas varas do trabalho pertencem ao TRT da mesma região. Este TRT vai deliberar sobre esse conflito. Uma vara do trabalho entrou em conflito com outra vara do trabalho. Eles pertencem a TRTs distintos. Nesse caso em específico, quem vai apreciar a questão é o TST. O mesmo aconteceria se dois TRTs diferentes entrassem em conflito. Nesse caso, nós também teríamos que remeter a análise da demanda para o TST. O TRT da segunda região está em um conflito de competência com o TRT da terceira região. Nesse caso, quem vai apreciar a questão? TST. Ok? Primeira regrinha, então, acerca dessa questão. Vara do trabalho versus vara do trabalho. Nós vamos apreciar, pertencem à mesma região, mesmo TRT? O próprio TRT delibera. Vara do trabalho versus vara do trabalho, que pertencem a TRTs distintos. O TST vai deliberar acerca dessa questão. Um TRT entrou em conflito com outro. TRT da segunda região entrou em conflito com o TRT da terceira região. O TST aprecia a questão, ok? Vamos agora a mais um possível conflito de competência que poderia aparecer no âmbito dos órgãos trabalhistas. Uma vara do trabalho poderia entrar em conflito com um tribunal regional do trabalho. Nesse caso aqui em específico, como é que nós vamos resolver a questão? Nós vamos ter que analisar da seguinte maneira: essa vara do trabalho está subordinada ao respectivo TRT ou não? Se a vara do trabalho é subordinada ao TRT, nesse caso não há conflito, o próprio TRT vai apreciar essa questão. Isso é o que dispõe, né, a súmula 420 do TST. Não há um conflito hierárquico funcional nessa modalidade. Então, a vara do trabalho de Divinópolis, que pertence ao TRT da terceira região, entrou em conflito com o TRT da terceira região, um conflito de competência. Nesse caso específico, o próprio TRT da terceira região vai apreciar a questão porque não há que se falar em conflito, há uma hierarquia funcional. Agora, se a vara do trabalho de Divinópolis entrar em conflito com o TRT da segunda região, ela não pertence a essa segunda região, não é um TRT no qual ela está subordinada. Nesse caso específico, quem irá apreciar a questão será o TST. Então, se uma vara do trabalho entra em conflito com um TRT,
Nesse caso em específico, como não há, nesse caso, subordinação, quem vai apreciar a questão? TST. Então, vara do trabalho versus TRT. A vara do trabalho que está subordinada a esse TRT, súmula 420, não há conflito. Vara do trabalho versus TRT de região distinta, como não há subordinação, o conflito será apreciado pelo TST. Outro tipo de conflito que seria possível, um conflito entre o Tribunal Regional do Trabalho e um Tribunal Regional Federal. Agora tem matérias distintas, né? TRT versus TRF. Quem apreciaria essa questão seria o STJ, por causa da previsão contida, né, no artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. O mesmo aconteceria, né, se fosse um juiz do trabalho em conflito com o juiz da Justiça Comum. Nesse caso também seria uma apreciação por parte do STJ. Outro conflito possível que nós poderíamos deliberar seria um conflito entre o STJ e um conflito de competência entre o TST. Nesse caso, como se trata de dois tribunais superiores, a questão teria que ser apreciada pelo STF, conforme dispõe no artigo 102, inciso 1, letra O da Constituição Federal. Então, vamos lá para a gente poder organizar as informações. Vara do trabalho versus vara do trabalho. Pertencem a TRTs da mesma região. Então, o próprio TRT vai deliberar acerca da questão. Vara do trabalho versus vara do trabalho de TRTs distintos. O TST aprecia a questão. Um TRT de uma região entrou em conflito com um TRT de outra região. A competência será deliberada pelo TST. Vara do trabalho versus TRT. Se o TRT pertence à mesma região da vara do trabalho, não há conflito, há uma questão de hierarquia. Se a vara do trabalho está em conflito com o TRT de outra região, nesse caso, quem aprecia é o TST. Conflito entre Tribunal Regional do Trabalho e TRF, que é o Tribunal Regional Federal, deliberado pelo STJ. E conflito entre dois tribunais superiores, STJ e TST, deve ser apreciado pelo STF. Ok? Então, havendo conflito, então, nós temos que lembrar dessas regrinhas em específicos. Vamos continuar a análise do artigo 114 da Constituição, inciso de número 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Então, indenizações que são decorrentes da relação de trabalho, também, seja por dano moral ou dano patrimonial, devem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho. Aqui nós temos uma informação importante, que a reforma trabalhista, né, inseriu na CLT o artigo 223G, e esse artigo, no que se refere ao dano extrapatrimonial, que é o dano moral, né, ele estabeleceu qual seria, né, os parâmetros para o cálculo da indenização. Então, se você fizer a leitura do dispositivo, ele vai falar o seguinte: se a ofensa for leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido. Se a ofensa for média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Se a ofensa for grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Se for uma ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, a gente tem que lembrar também das disposições, né, pertinentes a esse dispositivo, que no caso o artigo 223G da CLT, que foi inserido por meio da reforma trabalhista. Importante também falar acerca da questão de conflitos, né, pertinentes a acidentes do trabalho, doença do trabalho. Se a questão se trata de um conflito, né, uma demanda que envolve o empregado e o INSS, né, o órgão da Previdência, a competência não seria da jurisdição trabalhista, mas sim da Justiça Estadual, por previsão do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, ok? Da súmula 15 do STJ. Próximo inciso do artigo 114, inciso de número 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.
Nesse caso, então, as penalidades administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, Ministério do Trabalho, por exemplo, poderiam ser executadas perante a Justiça do Trabalho. Nesse caso, nós temos duas súmulas também que complementam o entendimento desse inciso. Súmula vinculante número 21 do STJ, que estabelece que é inconstitucional a exigência de um depósito ou rolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de um recurso administrativo, e a súmula vinculante 28, que dispõe que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de um crédito tributário. Então, só para reforçar, ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho também são de competência da Justiça do Trabalho. Vamos então à análise do inciso de número 8 do artigo 114 da Constituição. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1A, e no inciso 2, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Esse dispositivo, então, fala da execução de ofício das chamadas contribuições sociais, que são decorrentes das sentenças proferidas no âmbito, das ações trabalhistas. É importante nós falarmos que essas contribuições devem ser decorrentes dessas sentenças ou dos acordos que são proferidos na jurisdição do trabalhista, ok? Não questões que estão apreciando dever de pagamento dessas contribuições em questões pretéritas em outras demandas. Para a gente poder fechar o inciso de número 9, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Aqui abre um espaço para poder incluir também no âmbito da jurisdição trabalhista questões que envolvam também relação de trabalho. Por exemplo, a súmula 300 do TST dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento do Programa de Integração Social, o PIS. Então, nesse caso, a matéria continuaria sendo competência da jurisdição trabalhista. A súmula 389 do TST vai dizer que inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador, tendo por objeto indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego. Então, são matérias que são relacionadas à relação de trabalho, não fornecimento das guias do seguro-desemprego, questão do cadastramento no Programa de Integração Social, PIS, que também seriam processadas perante a jurisdição da Justiça do Trabalho. Ok? Importante também, do estudo do artigo 114 da Constituição, fazer a leitura dos seus parágrafos. Parágrafo 1º diz: frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Essa até é uma exceção no tocante à utilização da arbitragem. A reforma trabalhista ela oportuniza, em casos excepcionais, a utilização da arbitragem como mecanismo de solução de conflito em conflitos individuais. E no caso da negociação coletiva, seria possível, quando ela é frustrada, a eleição de árbitros, ou seja, o procedimento seria processado no âmbito da arbitragem. O parágrafo 2º diz: recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar um dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Por último, parágrafo 3º vai falar que em caso de greve em atividade essencial, com a possibilidade de uma lesão ao interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar um dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Então, o Ministério Público do Trabalho estaria autorizado, na hipótese de greve, que trata sobre atividade essencial, que possa gerar uma possível lesão ao interesse público, ele estaria autorizado, então, a ajuizar um dissídio coletivo, que seria ajuizado perante a Justiça do Trabalho. Então, aqui nós finalizamos a análise do artigo 114, competência material da Justiça do Trabalho. É de suma importância que você faça a leitura novamente desse dispositivo para aplicação para suas avaliações. Então, vou deixar de tarefa para vocês ler o artigo 114
da Constituição Federal, com acompanhamento das devidas súmulas e das legislações que eu citei para vocês para estudarmos esse dispositivo. Bons estudos e até a nossa próxima aula!